Boa noite, pastor André. Boa noite. Hoje nós vamos dar sequência ainda nas perguntas sobre o livro, né? Sim, Fortalezas na Alma. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: no livro Fortalezas da Alma, você fala sobre traumas de infância como raiz de muitas dores. Por que a infância é tão determinante nesse processo? na verdade a infância é a determinante de todo o processo de todas as pessoas. Todas as pessoas sofreram trauma. O grande segredo está em como elas usaram o óculos da dor. Se Então, você perceber os heróis da Marvel, os heróis da DC, personagens de filmes, todos eles vão ter algo em comum, um trauma de infância. Vou te dar um exemplo simples, o Batman. a Qual que é morte, o trauma de infância do Batman? a morte do pai, dos pais. Ele só se tornou o Batman porque os pais dele morreram na frente dele. Você entende isso? Por que, que o super-homem é o super-homem? Porque na infância ele foi expulso do planeta dele, né? Na verdade, ele foi protegido, né, pelos pais. Foi protegido pelos pais, os pais não puderam ir, mas qual foi a percepção dele, o óculos da dor? Meus pais me abandonaram. Enquanto ele não descobriu a história que o planeta havia sido destruído, os pais morreram ali no planeta, ele viveu com trauma de rejeição. Então, a infância, quando nós começamos a perceber, é predominante para todos os atos de alguém. Um bilionário sofreu trauma de infância. Um bilionário sofreu um trauma de infância, mas a forma como ele usou os óculos da dor determinaram que ele ia chegar nisso. Então, os traumas dá para ser gerado na vida adulta, mas o ponto mesmo, a raiz de tudo é na infância. É É na isso? infância. Entendi. É na infância. Você pode até ter traumas, exemplo, né? Como é que você vai ter trauma de relacionamento se você é uma criança? Relacionamento, eu digo afetivo, né? Uma traição, coisa e tal. Obviamente que você ali terá um trauma de traição. Mas a escolha da pessoa que te trai é porque lá atrás você tem um trauma de infância. Você escolheu essa pessoa com quem você casou e te traiu, mas essa base de escolha foram baseados no óculos da dor por causa de um trauma de infância. As pessoas vão botar a culpa no mau caráter do outro, mas faz Na sentido verdade, a questão mas o outro é mau caráter por causa de um trauma de de um trauma infância. de infância também. Faz Esse é o sentido. ponto. E, pastor André, quais são os 6 traumas importantes? Os 6 traumas de infância mais importantes são abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição, falta de confiança e violência e abuso. Existem outros? Existem. Mas eu compilei em 6 porque ele pega assim 99,9% de todos os traumas que uma pessoa sofre na infância. Entendi. E o que acontece na infância que faz com que experiências dolorosas fiquem tão marcadas na alma? A interpretação. Imagine uma criança. A criança ela não tem ainda a sua capacidade Capacidade. de percepção desenvolvida. Então ela é como uma esponja. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora mesmo sobre os traumas de infância, onde eu vou destrinchar o que eu coloquei no Fortalezas da Alma, o que eu coloquei também numa parte mais sutil no Confissões de Satanás, que será o próximo livro lançado, o que eu também coloquei lá no Casamentos em Desordem. Ali eu vou abordar de maneira excepcional da infância até a vida adulta. Eu vou te dar um exemplo, né? Você me perguntou. Eu tive uma oportunidade de fazer um velório com pessoa viva. Ou seja, a pessoa estava viva, chamei todos os Como assim? parentes para participarem ali de um pseudo velório. Ele queria morrer, ele viveu mais 5 anos depois disso, tá? Só para você entender. Pré-velório, então. Um pré-velório. E ali os filhos começaram a colocar todos os traumas de infância, todas as dores de infância para ele. Pai, você colocou a arma na minha cara. Pai, você fugiu de casa. Pai, você abandonou e deixou a gente passar fome. Pai, você fez isso. Foi ali uma enxurrada de trauma de infância. Eu tô falando para vocês de pessoas que tinham mais de 60 anos, falando com um homem de mais de 80 anos. Todos eles estavam abordando traumas de infância, dores que eles tinham com aquele pai. Quando todos os filhos, eram 6, 7 filhos, terminaram de jogar tudo aquilo lá para que liberassem perdão, para que não houvesse remorso, mas sim perdão, houve uma coisa muito engraçada. Ele começou a falar. Ele pediu perdão para todos e chorando igual uma criança. Imagine um homem de 82 anos chorando igual uma criança. Ele dizia assim:
A minha mãe não gostava de mim. A minha mãe preferia o meu irmão. Eu não fui amado pela minha mãe. Quando a minha mãe vinha aqui para Curitiba, ela ficava na casa do meu irmão e não ficava na minha casa. Ou seja, eu estava ali diante de um homem de 80 anos com filhos de mais de 60 anos e todos estavam só falando sobre os traumas de infância. Então, como a infância é tão importante, eu comecei a perceber que eu precisava escrever um livro sobre isso. E foi o que eu fiz com Fortalezas da Alma. Você percebe que todo mundo tem trauma e pessoas traumatizadas geram outras pessoas traumatizadas. Normal. Eu vou dizer assim, quem sofreu abandono vai abandonar, quem sofreu rejeição vai rejeitar, quem sofreu humilhação vai humilhar, quem sofreu injustiça vai ser injusto, quem sofreu traição vai trair e quem sofreu abuso e violência vai ser abusivo. Não tem jeito. Não tem outra forma. É assim que acontece, ponto final. Por isso precisa haver uma libertação, uma liberdade, perdão, precisa haver um ressignificar dessa história. E por que muitas pessoas acreditam que superaram o que viveram na infância, mas continuam regindo a partir dessas feridas? Porque a pessoa esconde essa dor, ela enterra ela. O objetivo é cavar um buraco muito fundo, e enterrar, porque dói demais. Pessoas que dizem, eu não tenho nada, tá tudo certo, minha vida está tudo bem, está tudo maravilhoso, é mentira. Ela só enterrou e não houve ainda gatilhos para ativar esse trauma de infância e essa ofensa sofrida na infância que traz as questões na vida adulta. Vou te dar um exemplo simples. Eu estava com a minha sócia e em um momento fiz ali um comentário simples e usei uma palavra, né? Não vou citar aqui para reservar ela dessa situação. E por causa dessa palavra, ela começou a chorar copiosamente por mais de 15 minutos. E eu, óbvio, entendendo, porque eu acabei de escrever o livro, falei para ela, você tem um trauma de infância. Essa palavra ativou um gatilho. E ela começou a lembrar de coisas que aconteceram lá na infância e na adolescência dela. Ou seja, pequenos detalhes causam esse problema. No caso, ela achou que você estava atacando ela. Aham. Entendi. Ela acreditou que eu estava atacando ela, mas na verdade não. É a palavra que gerou dor. Só que essa palavra foi um gatilho que ativou essa dor, e como ativou essa dor, ela imaginou que eu estava atacando ela, mas na verdade eu estava falando sobre um assunto completamente diferente e nem sabia que essa palavra era um gatilho. Né? E como um pequeno detalhe, uma simples palavra, uma ausência ou até mesmo uma comparação pode se transformar em um trauma duradouro. Imagine quando você quer muito algo, uma expectativa muito grande. Assim como eu falei no primeiro vídeo, você pode voltar lá e assistir. O meu trauma foi de rejeição com a minha madrinha. Né? E o porquê me feriu tanto? Eu não falei ali, vou falar agora para você. Porque eu, numa mentoria com a Fernanda Pouzetto, né, uma pessoa sensacional, né, falando sobre desenvolvimento humano, ela me diz assim, ela me faz uma pergunta, falou, André, aonde estava a sua mãe no momento que a sua madrinha falou isso? Eu não lembrava da minha mãe. E aí, obviamente, ali fizemos um processo de PNL, né? E eu lembrei, minha mãe estava do lado da minha madrinha. Só que ela fez uma outra pergunta. E o que a tua mãe fez quando a tua madrinha falou isso? Não fez nada. Eu me senti completamente desprovido de segurança e porque eu tinha uma expectativa que minha mãe me amasse. Eu tinha uma expectativa que minha mãe cuidasse de mim. Eu tinha uma expectativa que minha mãe moldasse as coisas. Minha mãe não fez nada. Por isso o trauma foi tão profundo. Porque a minha madrinha disse, eu prefiro teu irmão do que você, e a minha mãe, em vez de me proteger, falou, não, filho, eu amo você. Né? Não falou nada, deixou a minha madrinha pegar e me esculachar do jeito que foi. Então isso acabou levando um trauma. E eu sei que você que está assistindo e vai assistir esse vídeo, vai perceber, caramba, eu vivi isso também. Tem coisas que falaram e fizeram na minha infância, né? Óbvio que tem coisas ali, trauma de abuso sexual. Isso é um fato. Né? A pessoa não esquece, é muito difícil, entende? Então, precisa ter um tratamento severo. Dá para viver normal? Dá. Eu tenho pessoas dentro da minha comunidade que sofreram abuso sexual. Né? Tem sido um trabalho, mas é preciso encarar a dor para que isso seja curado. E de que maneira os óculos da dor que você apresenta no livro se formam nessa fase de adulto? Na fase da vida, na verdade, é o seguinte, né? O que acontece? Imediatamente depois do trauma, você coloca um óculos. Por quê? Esse óculos é para você enxergar de maneira criteriosa e evitar a dor novamente. Exemplo.
Você sofreu um trauma de injustiça. Como é que funciona o trauma de injustiça? Você era criança e a tua mãe ou o cuidador ali que fazia o cuidar de você, da sua pessoa, simplesmente defendia os outros contra você. Os outros faziam a mesma coisa que você estava fazendo, mas você sofria o castigo mais severo. Você apanhava mais, você era castigado de uma maneira mais severa e você percebia que a outra pessoa saía ilesa, basicamente. Podia até sofrer, mas era sempre desmedido. A balança sempre pendia mais para o seu lado do que para o outro. Você coloca o óculos da dor. Nesse momento você se transforma naquilo que eu chamo de defensor dos frascos e comprimidos. Ou seja, você vira o defensor de todo mundo que você acha que está sendo injustamente atacado. Você começa a perceber injustiças aonde não há. Você trabalha, cresce, trabalha, e você vai para uma empresa e o seu colega acaba sofrendo uma sanção ali, uma correção, e você percebe aquilo como um abuso do chefe. E aí você vai para cima do chefe, porque você vai defender. Mas por quê? Porque você está usando o óculos da dor. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Tem como uma pessoa, assim, não ter sido traumatizada pela injustiça, mas alguém passar esse ensinamento por, vamos supor, uma filha e um pai. O pai tem esse trauma de injustiça, então ele passou uma vida inteira ensinando os filhos a não serem justos. E eles pegaram essa dor do pai, mas eles não sofreram isso. Tem como eles viver dentro desse trauma dos outros? A dor não, porque o trauma está associado a uma dor. Ok? Ali é um ensinamento, é uma crença. Aí nós vamos para um outro âmbito. Crenças e valores. Tudo que os seus pais passam para você são baseados nas crenças e valores que eles têm, inclusive os traumas. Então, nesse seu exemplo, o pai sofreu um trauma de injustiça e ele trata todo mundo no maior nível severo de justiça. É um defensor da justiça. É aquela pessoa, você vai identificar quem viveu o trauma de injustiça, quem foi criado por um trauma e quem viveu por um trauma. Ele adora as coisas certas. O que é certo. Ele usa essas frases. O que é correto é o que é correto. O que é meu, o que é seu é seu. Eu sou extremamente criterioso com o que é dos outros e o que é meu. Essa pessoa, ela só está relatando um trauma de injustiça. Ela está errada? Não! É muito legal ser moralmente justo. Só que o problema é a dor associada. É quando eu tomo decisões e tomo escolhas e faço correções e vou para brigas das quais eu não deveria entrar por causa desse trauma. Ali que é o problema. A questão moral, tá tudo bem. Essa criança que você mencionou, ela não terá dor nenhuma. Ela só terá uma crença e um valor de justiça. Entendi. É só isso. Mas o pai provavelmente sofreu dores de injustiça. E aí ele passou uma crença da qual ele viveu com uma dor. Não foi algo maravilhoso, lícito, né? Algo puro. Não, foi algo mexido com o óculos da dor. É assim que acontece. Nesse caso de trauma de injustiça, a gente podia falar de todos os traumas aqui. Todos os traumas, né? Entendi. E quais são os principais sinais na vida adulta de que uma pessoa ainda está presa a dores que nasceram na infância? Simples. Todas as escolhas, todas as decisões, você é quem é por causa do trauma e o óculos da dor. Entendi. Essa é a conclusão. Então, assim, você tem o emprego que tem por causa do óculos da dor. Ah, mas eu tenho um ótimo emprego, eu sou maravilhoso, tenho um sucesso. Aí você dá uma olhada, você usou isso como escape. Você dá uma olhada no relacionamento dessa pessoa, é uma droga. Ou é capacho de alguém, ou vive num relacionamento tóxico, ou permite que coisas aconteçam e para não ficar sozinho. Tem um trauma associado, mas buscou outras alternativas para suprir essa dor. Entendi. Uma fuga. Tipo, fuga! Dentro de casa tá ruim, eu vou gastar mais tempo na rua do que dentro de casa. É compensação, balança. Ou seja, a dor tá aqui. Eu não quero mais sentir essa dor. Eu começo a colocar algo que seja muito maior, um prazer muito maior, ok? Para tentar aplacar essa dor. E no livro eu trabalho com os... como é que eu chamo? Né? Eu uso ali uma expressão muito legal. São os amortecedores emocionais. Os anestesiadores emocionais. Vou te dar um exemplo. Usuário de droga tem um trauma de infância. Ok? Por que ele usa droga? Para anestesiar suas emoções. O camarada que usa álcool, eu usei álcool durante 10 anos.
Por que eu bebia até cair? Não bebia socialmente um golinho ali, tal, para dar isso. Não, eu bebia até cair. Eu estava expondo o meu trauma. Né? Se você bebe ali socialmente, ok, joia. Agora, se você é um viciado, precisa beber todos os dias ou todo final de semana, você tem um trauma associado. Se você precisa usar drogas para dormir, por exemplo, por que uma pessoa tem insônia? Porque ele tem um trauma associado. Não tem o que fazer. Você precisa reconhecer que tem coisas na sua vida. E outras coisas também. Eu quero ser promovido, eu quero montar uma empresa. A hora que você fala, cara, vamos montar uma empresa, te dá um frio na barriga, a primeira coisa que vem à tua mente é o trauma de infância. E se não gostarem de mim? Trauma de infância. E se não gostarem do meu produto? Trauma de infância. E se acharem que o produto do outro é melhor do que o meu? Trauma de infância. E se simplesmente eu contratar alguém, essa pessoa não... É tudo trauma de infância. Ah, mas tem gente que montou empresa. Mas até onde ele vai? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? O Pablo Marçal. O Pablo Marçal só é o Pablo Marçal do jeito que é porque ele ainda opera num trauma de infância. Sabia disso? Ele fala do jeito que fala, ele passa a imagem que ele é todo maravilhoso, mas não é. Ainda ele continua respondendo a um trauma de infância. O sucesso que ele tem, o sucesso que ele apresenta para o mundo é, na verdade, uma tentativa de aplacar o trauma de infância que tem dentro dele. E para não mexer na dor, então eu preciso criar uma barreira. Eu vou mostrar para você, vou dar um exemplo para você. Eu gosto muito do Pablo Marçal, inclusive faço parte ali do grupo do sócio dele, né, o Tássio Renan, do grupo de leilões. Mas eu vou te dar um exemplo simples. Todas as vezes ele fala algo, uma palavra que sempre sai da boca do Pablo Marçal. Resultado. O meu resultado. O meu resultado. O que ele quer? Ele não quer mais ser confrontado porque dói nele. Então ele quer mostrar que o resultado dele é tão grande que ninguém pode mais o questionar. Ele tem um trauma. Que já questionaram tanto o resultado. Que ele cresceu tanto, se esforçou tanto para ser quem ele é, para ter o que ele tem, né? Para quê? Para que as pessoas simplesmente parem de questionar ele no trauma dele. Ele não deixou o Senhor tratar o trauma dele. Ele simplesmente tem usado o resultado como um escudo para que não toquem na dor dele. Entendi. Hoje mesmo eu até vi um vídeo de um influencer, né, no Instagram, e ele comentou sobre como ele aprendeu a falar várias línguas estrangeiras, né? Então ele é poliglota, e daí ele tava falando como que ele aprendeu cada língua. Numa dessas línguas ele aprendeu japonês, eu acho, que ele tava falando lá. E ele pegou e falou, eu só aprendi essa língua porque meu irmão me humilhava muito. E eu falei naquele momento que eu ia ser melhor que ele. Então eu resolvi aprender essa língua. E foi lá e ele falou, eu sou melhor que meu irmão. Ele não é melhor que eu sou melhor que ele. Você entende? O trauma de infância te faz ter sucesso para alguns e o trauma de infância faz você ser um fracassado em outras questões. Você acha que pessoas que trabalham aí por um salário mínimo, elas trabalham com esse salário mínimo porque não tiveram oportunidade? Não, é porque existem traumas de infância ali. Ah, pastor, você está humilhando essas pessoas? Não, de forma nenhuma. Eu já fui essa pessoa. Eu já ganhei salário mínimo. Eu trabalhava terceirizado, usava uniforme, tudo bonitinho. Trabalhei por 4 anos assim. Até um dia que eu dei um basta. Falei, eu não vou ser mais isso aqui. Eu não vou mais. Né? Eu ganhava na época R$319. Falei, eu vou ser alguém. Na minha família inteira não tinha ninguém que tinha feito faculdade. Eu comecei, meu primo começou, meu irmão fez, enfim, todos os nossos primos. Depois daquilo eu desbloqueei algo ali no meio da minha família, né? Por parte de pai. Parte de mãe, desculpa. Desbloqueei todos começaram a fazer faculdade, porque eu não seria mais aquele. Né? E lá existia uma crença dentro da nossa família. Então houve um desbloqueio, houve um rompimento, e dali, né, comecei a ganhar salários maiores, obviamente. Mas tem gente que faz faculdade e não consegue sair, não consegue ter um emprego, um salário digno daquilo que ele se esforçou tanto. Mas por quê? Porque o trauma de infância impede ele. O trauma de infância impede que ele chegue até onde precise chegar. Você entende isso? Entendi. Beleza, então, professor André. A gente Obrigado. vai tirar mais umas dúvidas no próximo dia, né? Tenho mais perguntas sobre o livro, mas fica para o próximo capítulo. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado por Até hoje. mais. Deus abençoe.